Olá, está no ar mais uma edição do podcast Diálogos de Justiça, uma produção do Tribunal de Justiça de Roraima que aproxima você das principais ações de justiça, cidadania e inclusão. E hoje, no Diálogos de Justiça, vamos receber a coordenadora do programa Justiça Comunitária, Marcele Voltrich. Olá, Marcele, seja muito bem-vinda ao podcast Diálogos de Justiça. É um prazer tê-la aqui para falar de uma ação tão importante quanto a justiça comunitária. Antes de iniciarmos o nosso bate-papo, o nosso programa ele conta com acessibilidade. E eu vou fazer a minha autodescrição e, na sequência, você pode fazer a sua. Então, eu sou uma mulher branca, estou sentada vestindo um terno bege com uma blusa amarela em um estúdio de cores claras. Eu sou Marcele Grécia, sou uma mulher branca, cabelos encaracolados, estou sentada, estou vestindo uma blusa floral nas cores amarela, branco e cinza. Perfeito. E Marcele, para começar, Justiça Comunitária, 19 anos. O que a gente pode falar desse programa tão importante e que leva ações para dentro das escolas, né? Que trabalha a justiça restaurativa dentro das escolas? Esse programa ele tem uma longa história, ele inicia realmente em 2005, através da portaria 288, né? Mas é efetivado somente em 2006, com a resolução 021. A primeira ação aconteceu como uma ação piloto no Colégio Vitória Mota Cruz. E a partir disso, né, nós fomos ganhando aí as escolas, fazendo essa parceria mesmo com o governo do estado de Roraima. Marcele, são 19 anos de justiça comunitária. Vamos aí fazer um balanço de ações, aí, o que você pode destacar, o que está em andamento, o que faz a diferença dentro do Justiça Comunitária. E eu não sei se a gente pode falar de números aqui, né? Mas se você tiver algum número de atendimentos também, para que as pessoas que estão nos assistindo agora tenham noção da dimensão do quão esse programa chega, o tão longe que ele chega, né? Nossa, fica realmente muito difícil mensurar esses atendimentos. Mas o programa Justiça Comunitária, ele tem atendido tanto o estado como o interior, os municípios, né? A missão maior da Justiça Comunitária é levar as práticas restaurativas para dentro das escolas. De que forma? Trabalhando diversos temas. A gente trabalha a comunicação não violenta, a prevenção à violência, temas como o combate ao bullying, ao cyberbullying, a valorização da vida, a gestão das emoções, isso é importantíssimo. Então, todas essas ações, elas chegam na escola com um objetivo único, que é transformar essa convivência das pessoas, né? Trabalhar esse comportamento, fazer com que as pessoas se olhem mais, resgatem seus valores, saibam dialogar com o outro. Tá, e dentro das escolas, como é que funciona essa abordagem? É diretamente com os alunos ou tem uma preparação com os professores, tem uma preparação com a família, com os gestores? Explica para quem não conhece o programa de Justiça Comunitária esse passo a passo, como é que ele sai do tribunal, dos muros da justiça e chega lá nos muros da educação. Nós recebemos uma demanda espontânea das escolas, né? Mas escolas estaduais, escolas municipais, até mesmo as escolas particulares, né? Nós não fazemos distinção. Chegou a necessidade da escola, nós vamos até a escola, conversamos com a equipe administrativa, com a equipe pedagógica, para entender se realmente é aquela demanda que precisa ser atendida, aquela que vem no documento, no ofício, ou se a escola tem outras necessidades. A partir disso, nós apresentamos os nossos trabalhos. Nós fazemos oficinas, workshops, trabalhamos com os círculos de diálogo, com os círculos transformativos e com palestras. É claro que escolas muito grandes, nós sempre estamos levando as palestras para buscar atender um público maior, alcançar esse público. Mas esses trabalhos, eles são direcionados tanto para os servidores quanto para os alunos das escolas. E a família também. Muitas escolas apresentam a demanda de que eles gostariam que alguém de fora viesse conversar com a família, falar um pouco sobre como é essa comunicação, né? Prevenir a violência, porque o aluno, quando ele chega na unidade escolar, ele traz aquela educação de casa. Então, será que esse comportamento ele está refletindo o que acontece em casa, o que acontece na comunidade, né? Não é só da escola. A escola ela é parceira da família. Sim.
Ela é parceira da família. E a equipe da Justiça Comunitária, ela é composta por quais profissionais? Quais são esses profissionais que chegam lá? São só professores, são psicólogos, são psicopedagogos? Qual é a composição dessa equipe? Nós somos presididos pela doutora Graciete Souto-Maior, a presidente do programa, é ela que coordena esse programa pelo Tribunal de Justiça. Sim. Nós temos Lucilene Paula, que é pedagoga, André Olímpio, que é pedagoga também, Suela Chaves, Januário Barbosa, Dilma Roseli e eu, que estou como chefe de setor desse programa. Né? Todos pedagogos. Eu sou a psicóloga, né, que atuo tanto nessa questão de gestão, como atendendo também essas demandas relacionadas à gestão da emoção. Certo. E dentre todas essas práticas que você falou, tem um novo formato de bullying, que é o cyberbullying, né? Que é uma ação que tem sido ampliado a luz sobre essa ação, né? Porque antes as crianças não tinham acesso tão intenso às redes sociais. E hoje esse acesso ao digital, ele preocupa não só a família, quanto programas como esse, como a Justiça Comunitária, que trabalha com esse combate? Preocupa e, assim, quando nós levamos esse trabalho para escola, principalmente com a trilha de enfrentamento ao bullying que nós estamos trabalhando agora, é uma prática muito lúdica, onde eles respondem perguntas e jogam dado, enfim, um jogo pedagógico mesmo. Nós temos como objetivo ali que aquele aluno, ele chegue em casa e ele fale sobre essa ação. Porque nós vemos que a violência nas redes sociais, ela é muito grande e ela é praticada por adultos que deveriam dar o exemplo, porque muitas vezes são tios, né? Isso, são pais, são avós. Então, a gente trabalha sempre visando isso. Com esta ação, nós vamos atingir que público? São só os alunos? Ou isso vai repercutir dentro da casa dessas crianças, desses adolescentes? Principalmente, né, algo que deve repercutir, né, entrar nas casas das famílias, aquele conhecimento que o aluno tem lá na escola, que ele adquire lá na escola, para ele levar e compartilhar, que eles acabam sendo multiplicadores desses conhecimentos, correto? Corretíssimo. E ainda mais que a violência praticada numa rede social, ela demora muito para ser retirada. Né? Aquela pessoa que está sendo vítima daquele assédio, de calúnias, ela fica num sofrimento constante, porque no momento que você opta por compartilhar um assunto ali, você é responsável por aquilo. E a gente tenta levar isso para os alunos. Sim, olha, você é responsável. Responsabilidade, né, sobre o compartilhamento dessas informações. Sim, ele é responsável por tudo que ele coloca ali. E como ele é de menor, né, está numa fase escolar, os pais são responsáveis por essa criança. Sim. Então aí a intenção, né, o objetivo de conscientizar esses pais também durante as reuniões que acontecem nas escolas. Principalmente sobre também os pais ficarem alerta também sobre aquilo que o filho está consumindo nas redes sociais. Né? Porque antes do compartilhamento vem o consumo. Ele está assistindo, né? Ele está trocando mensagens e a partir daí ele vai começar a compartilhar um determinado perfil de informação. Né? E isso também precisa ser observado dentro das escolas, ou dentro de casa e trabalhado dentro das escolas, correto? Sim, e nós somos o que nós consumimos. Exatamente. E quando a gente traz essa afirmação, não está relacionado só à alimentação. Não. É tudo que você consome durante o dia, o que você assiste, o livro que você lê, a música que você escuta, o que você assiste de comentários ali, aquele momento que muitos adolescentes ficam só lendo os comentários das postagens para ver o que diz das redes sociais. Então, é importante você também se resguardar, se cuidar, escolher o que de fato é necessário você consumir naquele momento, o que é que vai te trazer um retorno positivo. Sim, fazer essa seleção, né, Marcele? A gente volta novamente para o assunto do bullying e eu vi aqui que em 2024 foram realizadas, agora também em 2025, oficinas, né, sobre o racismo, o cyberbullying e a exclusão. Há algum exemplo que marcou a equipe do Justiça Comunitária em alguma escola? Alguma criança fez algum relato? Algum pai, alguma mãe, algum professor? Que os professores, eles são aquele canal direto ali do aluno, né? Ele passa até mais tempo, às vezes, com o aluno do que o próprio pai e a mãe. E às vezes acaba desabafando, ou até com equipes, né,
capacitadas como da Justiça Comunitária. Tem algo que marcou vocês, claro, sem identificar, sem revelar nomes, mas que gerou aquela emoção e aquela vontade de fazer mais? Sim, recentemente nós levamos uma oficina para uma escola do interior e essa oficina não era sobre bullying, era sobre os líderes da paz, né? E nessa oficina nós falamos muito sobre a escuta, a importância da escuta, da comunicação não violenta. E durante um círculo de diálogo, uma aluna compartilhou com o grupo sobre uma violência que ela havia sofrido anos atrás, ainda enquanto menina. E nesse compartilhamento, nós observamos o quanto aquele círculo ali se mobilizou, né? Algo que ela nunca havia tido coragem de compartilhar, ela compartilhou naquele momento e os colegas a acolheram. Acolheram. E ela tem qual idade? 12 anos. 12 anos. 12 mas anos. Ela ainda era bem mais jovem quando sofreu a violência. Sim, ela colocava como se ela tivesse uns 9 anos durante essa violência. Que um grupo de alunos se juntou para bater mesmo, a violência física. E aí a gente viu o quanto é importante a família, os familiares, dialogarem com seus filhos, para que eles falem. Porque olha o quanto tempo uma memória fica ali te maltratando mesmo, te machucando. E às vezes seguindo pela vida adulta, né? Se Sim. não tiver um acompanhamento e um trabalho como esse trabalho que a Justiça Comunitária realiza dentro das escolas, ela teve oportunidade de desabafar e o principal, ser acolhida, né? Sim, então, olha, a gente diz assim para pai e mãe, né? Às vezes o adolescente, ele não quer compartilhar com os pais, ele tem um certo receio, né? Mas para ele se sentir seguro com os pares, tem que existir um trabalho, né? Às vezes eu não quero ir com você, mas eu aceito ir numa terapia, eu aceito ir com um profissional. O orientador de escola, ele tem um papel importantíssimo na educação. O professor, como você mesmo estava colocando agora há pouco, ele é importantíssimo, ele está mais próximo daquele aluno, ele consegue observar o que está acontecendo, né, no dia a dia. E isso marcou muito a gente, assim, foi um momento de acolhimento, de abraços, em que ela pôde colocar aquela emoção para fora, né, e se restabelecer. E Marcele, sabemos que o programa ele não atua sozinho. Qual a importância dessas parcerias para o fortalecimento dessas ações dentro e fora das escolas, né? Falando de família, falando de instituições, falando dos professores, como isso faz a diferença nas ações? O principal parceiro para a educação é a família, né? Então a gente sempre busca chamar essa família para dentro da escola, que ela esteja lá não somente nos dias de reunião, nos dias que eles precisam receber o boletim do aluno, mas a todo momento observando qual está sendo o progresso do meu filho, né? Então os familiares, a comunidade escolar, os professores, se eles não estiverem junto com a gente, o trabalho não funciona, porque ele acontece entre 1, 2 dias, mas depois ele tem que ser reavivado mesmo, né? Nós temos que falar a respeito, temos que ver qual é a conclusão disso dentro daquela turma, como é que a turma está reagindo depois daquele aprendizado, realmente está sendo colocado em prática? Ou é necessário que a gente retorne para a escola, faça um círculo de diálogo, porque isso é possível. O trabalho não acontece num único momento, né? Existem vários momentos que a escola pode e deve chamar a justiça comunitária para estar dando continuação para essa ação. E também temos a rede, né? Existem momentos que a gente precisa encaminhar algumas situações para a rede, para conselho tutelar, né? Precisa fazer a própria mediação de conflitos junto com a família, porque são crianças, são adolescentes e toda mediação precisa que a família esteja presente para representá-los. Eles se sentem mais seguros, né? E a família também vê a seriedade que o trabalho apresenta. Vi aqui que além das palestras, o programa ele também promove rodas de conversas e círculos restaurativos, como você já citou no início, né? E ações de escuta. Como essas metodologias, Marcele, ajudam na busca de soluções pacíficas e duradouras para esses conflitos escolares e que também podem, às vezes, até se estender para a família, né? Você acabou de falar mais ou menos sobre a durabilidade, sobre a importância de fazer o acompanhamento, né, dessas ações, do resultado, saber como foi que a ação da justiça comunitária, né, impactou na vida daqueles estudantes. Mas como saber se isso está sendo realmente duradouro e impactante na vida desse aluno, desse estudante ou dessa família?
está tendo continuidade, né? A escuta é o essencial de todo esse trabalho. Na verdade, a gente lembra muito uma frase do Rubem Alves, que ele fala assim, que se ele pudesse, ele abriria um curso de escutatória. Porque as pessoas querem muito falar, mas elas não têm essa prática do escutar. E a gente precisa saber escutar o aluno como um todo, né? Então, eu trago aqui uma imagem, assim, é como se a gente visualizasse uma grande árvore, né? Quando a gente se dá conta de um conflito dentro da escola, a gente vê aquela grande árvore. O conflito não é só a árvore. Eu tenho que olhar que ela tem raízes, aquelas raízes são profundas, às vezes até maiores que a árvore. A justiça restaurativa, ela é positiva dentro da escola no momento em que ela previne a reincidência do conflito. Por que ela previne essa reincidência? Porque é trabalhado o foco central, aquela raiz que está ali, que às vezes a gente não vê. A criança brigou com outro, mas lá na essência a gente vai buscar uma agressividade que está acontecendo dentro de casa, ou uma negligência, ou um momento pontual em que os pais estão se divorciando, ou a criança esconde um segredo, muitos segredos são abusos sofridos. Então, quando a gente olha para essa criança com profundidade, a gente observa que a questão não é aquela agressão que aconteceu naquele momento, é só pontinha, é só pontinha. Então a gente tem que olhar para as raízes disso. Trabalhando as raízes, não vou ter reincidência de conflito. Aquela criança vai aprender a se olhar, né? Ela vai se conhecer. Que o ponto aqui também central é o autoconhecimento, a gestão das emoções, é você mergulhar dentro de si. E é essa a proposta que a gente leva quando a gente diz assim, olha, teu coleguinha chegou para conversar contigo, então guarda o celular, olha no olho dele, né? Não julga. Da divisão da atenção ali entre o celular e o real, né? A presença humana. Justamente, não julga, não aponta, porque isso aí já é conselho, né? A gente fala muito sobre essa questão da empatia. Empatia não é se colocar no lugar do outro, porque a gente não consegue, né? O outro tem o lugar dele, você tem o seu. É você se conectar, é você saber que o outro tem uma vida diferente, experiências diferentes. Então, a gente traz essa conscientização para que eles comecem a se olhar. E quando a gente traz, a gente recebe alguns depoimentos. Depoimentos tipo assim, mas lá em casa, meus pais também ficam na televisão, só assistindo, eles não conversam. Mas mamãe e papai também ficam no celular. De casa, né? Mamãe e papai também ficam no celular quando está conversando com a gente. E a gente tem que resgatar isso, né? O que é que você quer que seja diferente? Então vamos chamar a família para conversar também numa reunião e falar como que é legal ser acolhido pelos pais. Ter um carinho, ter um abraço. São coisas muito simples. Tem um momento realmente familiar aí, esquecer um pouco o celular, esquecer um pouco a televisão. São coisas muito simples, Tarsila, assim de você perguntar para o aluno assim, quando foi que você abraçou seu pai? Né? Para aqueles que têm pai. São coisas simples, ele dizer assim, não lembro. E a mãe, quando foi que fez um carinho? Tia, eu não lembro, é tão rápido assim. A mamãe não gosta muito de agarradinho, não gosta muito. Entende? É de resgatar isso. Então vamos começar com você. O que você pode fazer para que isso mude? Você quer que mude? Né? E aí a gente vai alimentando essas mudanças de comportamento mesmo. A criança precisa falar o que deseja para que a gente possa também agregar, chamar essa família para dentro da escola, para ser mais participativa, para se humanizar mais. Muito bom. São ações que fazem a diferença, são ações que dão encaminhamento para que ocorra também uma mudança no seio familiar, que é o mais importante, né? Sim. Que a escola é só parte dessa educação, desse processo. E a Justiça Comunitária uma excelente parceira, né? E agora a gente sai um pouco da capital, das ações que são realizadas aqui, e falamos sobre o que o programa tem feito no interior agora, em 2025. Intensificou as ações no interior do estado, Marcele? Nós temos voltado ao interior. Esse ano nós já estivemos em Caracaraí, Normandia, Rorainópolis, Bonfim. Já temos um pré-agendamento aí para Cantar, Novo Paraíso. Olha, a agenda, pessoal. Né? Anota a agenda da Justiça Comunitária. Vamos começar de novo. Pode falar a agenda agora, Marcele. Cantar, Novo Paraíso, Mucajaí. Já temos escolas agendadas agora no retorno do recesso também.
aqui na capital, escolas onde estão sendo realizados trabalhos sobre bullying, cyberbullying. E aí queremos expandir. E recentemente fizemos um trabalho em Rorainópolis com os servidores municipais. Foi um convite da secretária adjunta de Educação, onde ela, já conhecendo o trabalho da Justiça Comunitária, que foi apresentado no Estado, onde ela já havia participado, ela disse, não, eu quero que os servidores tenham acesso. Sim, e nós estivemos lá fazendo essa capacitação, levando a possibilidade aí deles fazerem esses círculos de diálogo dentro da sala de aula, com os alunos, falarem um pouquinho e mobilizarem para essa escuta empática. Marcele, estamos chegando ao final do nosso podcast Diálogos de Justiça e eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo e nos ouvindo agora sobre o que representam esses 19 anos de Justiça Comunitária. Eu sei que nós começamos a falar sobre o aniversário da Justiça Comunitária, mas eu queria também encerrar o programa com uma mensagem do qual é o legado do Justiça Comunitária hoje. Olha, a Justiça Comunitária hoje, aqui eu trago a palavra assim de gratidão mesmo, agradecer todos os parceiros e todas as pessoas do Tribunal de Justiça e da Secretaria de Educação também, a todos aqueles onde essa sementinha da palavra, da escuta chegou e compartilharam com o colega e disseram assim, olha, chama lá para a tua escola esse pessoal, porque eles fazem uma capacitação legal que mobiliza os alunos. Na verdade, eu quero agradecer a equipe que nós temos, né? Porque é uma equipe que se doa, que estuda o tempo todo a fim de conseguir mesmo alcançar esse público. Porque o conhecimento, ele nunca é finito. A gente tem que sempre estar em busca de se capacitar cada vez mais. E aos gestores de escola, né? Até associações onde nós fizemos esse trabalho, já fizemos esse trabalho na Diocese de Roraima também, em rádios, aqueles que tiveram interesse, manifestaram interesse em conhecer esse trabalho, né? Entre em contato conosco, nós estamos de portas abertas, funcionamos ali no prédio administrativo do TJ, né? Que nós ficaremos muito felizes em levar para eles aí essa oportunidade aí de a gente compartilhar uma escuta mais assertiva, uma escuta mais empática mesmo e poder trabalhar através dos círculos de diálogo e dos círculos transformativos. Marcele, mais uma vez obrigada pela sua participação aqui no Diálogos de Justiça. Foi um prazer ouvir as histórias do Justiça Comunitária, ação tão importante do Tribunal de Justiça de Roraima que está completando aí 19 anos. E para você que nos acompanhou aqui até agora, convido você a compartilhar este episódio do Diálogos de Justiça, a curtir as nossas publicações nas redes sociais e acompanhar o Tribunal de Justiça de Roraima pelo site também. Espero você na próxima edição.